Muitos empresários estão procurando o Paraguai como uma possibilidade para reduzir sua carga tributária. E eu fui entender de perto, de fato, como isso acontece, quais os desafios, quais os pontos positivos, o que nós podemos fazer de planejamento tributário no Brasil e no Paraguai, não só apenas no Paraguai. Mudança de residência fiscal é uma coisa muito simples, mas que pode representar realmente um risco quando feito de uma forma irresponsável. Bem-vindos, pessoal. Estamos no módulo aqui sobre o Paraguai, atravessando a fronteira do Brasil. Estamos rumo a Assunção. Estamos aqui com 30 empresários para ter uma primeira palestra no órgão oficial de internacionalização, que é o REDIEX, que fica dentro do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai. Agora é o momento do empresário brasileiro conhecer o Paraguai e vir para cá. Nós estamos falando de uma reforma tributária que vai mudar muito a nossa realidade econômica e social do país, tanto trazendo pontos positivos para a sociedade, mas principalmente para o empresário, aspectos desafiadores, né, como um possível aumento da carga tributária. Lembramos que o país tem o país Brasil tem uma grande carga tributária, a 14ª do mundo em tributação. Então, quando buscamos esse tipo de movimento antes da reforma ou no início da reforma tributária, né, que ela vai durar até 2033, nós estamos falando desse grande movimento que vai a reboque de empresas multinacionais, por exemplo, como a Google, que cogita sair do Brasil, infelizmente, para criar a nova sede na América Latina, no Paraguai. Então esse movimento, ele não é à toa, ele tem sim uma percepção de momento, e o momento é agora. O processo de internacionalização ele começa com muito aprendizado, né? Porque é algo estranho para todos nós, né? E para muitos desses empresários vai ser a primeira oportunidade de realmente expandir a empresa para além das fronteiras do Brasil. E a gente acompanhar esse processo de evolução e também aprender, né, com eles, e isso é muito importante. Porque o empresário brasileiro é muito bom. O empresário ele sabe superar dificuldades, já vive num ambiente de adversidade, e ele precisa estar muito atento, porque a reforma vai exigir esse tipo de movimento, né? De sair da zona do conforto. Então, assim, o fato de estarmos nos organizando numa missão para conhecer uma outra jurisdição, eu acho que isso é fundamental para quem deseja crescer e se desenvolver. A reforma tributária, ela, além de aumentar o nível de fiscalização, ela vai tributar renda e patrimônio. Então, quando a gente pensa na renda, nós estamos aí com vários novos impostos incidindo sobre a renda, né? Distribuição de dividendos e outras formas de tributação. A ideia é a dolarização, um processo natural de proteção, né? Sim. Então, dolarizar já é proteger. Quando você começa a estudar um pouco mais a história, né, e entender os ciclos econômicos, você começa a perceber que a gente não está indo muito bem. E a grande questão que me anima muito é ver que tem empresários se dispondo a ir desbravar, né, e conhecer outra cultura, conhecer outras metodologias e enxergar um novo desenho. Essa energia do começar o novo é muito legal, é muito boa, né? Porque, querendo ou não, é isso, é expandir o horizonte e tal. Quando você entende patrimônio não tem jurisdição, não tem localidade, e muda conforme, muitas vezes, as estratégias governamentais daquela região. Então, eu acho que o viés que o empresário brasileiro que está vindo para essa viagem tem que ter é mente aberta, de compreender que existem coisas diferentes do que ele já fez. Do que o próprio gerente de banco falou, né? Exato, exatamente isso. Do que ele ouviu dos amigos, muitas vezes, porque são soluções... claro que quando a gente está falando de patrimônio que foi construído durante uma vida de trabalho, ou que deve ser transmitido como um legado, né, para os herdeiros,
a gente tem que tomar todo o cuidado e toda a atenção, né? Porque no Brasil tem muitos golpes, né, Maurício? Sim. A gente tá vendo aí Banco Master, enfim, outros. Hoje saiu da Digimais, né? 670 milhões estão congelados na Digimais. E estão falando que é só o começo ainda, né? Porque o sistema, de certa forma, está corroído por dentro, né? Sim. É um sistema que justamente vai penalizar o ganancioso, mas muita gente boa, acreditando numa instituição sólida, foi lá e investiu. O Paraguai cresce porque tem uma estabilidade política. Aqui vive-se, na verdade, um regime de direita de muitos anos, nós estamos falando aí de uma estabilidade política de décadas, não há verdadeiramente uma oposição, e bem sabemos que a direita apoia, né, a atividade econômica de uma forma mais intensa. Então essa é uma das razões. Nós não temos também um grande número de sindicatos aqui. Então, um país que, de certa forma, promove a atividade econômica sem propriamente criar toda uma proteção trabalhista que às vezes a gente percebe no Brasil exagerada e tendenciosa. A terceira e mais importante razão diz respeito à carga tributária. A opção do Paraguai, até porque ele não tem grandes atrativos culturais, minerais, riquezas naturais, o Paraguai, para atrair empresários, acabou criando, então, um regime mais barato da América Latina e do mundo. Aqui nós temos uma carga tributária que gira em torno de 1% ou até menos para quem quer exportar. Também nós temos uma isenção para rendimentos auferidos no exterior, muito diferente da realidade brasileira, que a partir de janeiro passa a tributar 15% sobre renda auferida no exterior, também tributa muito patrimônio, inclusive de forma extraterritorial. Então aqui o Paraguai tem como principal atrativo a questão tributária. O Paraguai é um país subdesenvolvido, que lembra muito regiões mais até pobres do país, porque não tem uma boa estrutura sanitária, muitas vezes a gente percebe, principalmente na fronteira com o Paraná, mas o ambiente para fazer negócio tem crescido e tem se estabilizado cada vez mais, principalmente com a vinda de grandes empresas, como a Lupo, Karsten e outras tantas grandes empresas, que iremos inclusive visitá-las, para conhecer a realidade. Então a gente percebe que o ambiente regulatório é muito importante e é muito favorável, é muito simples, por exemplo, a obtenção de uma licença. Claro que temos que tomar todo um cuidado para que essa licença seja verdadeira, que essa licença seja obtida de uma forma legal, mas para quem empreende e sabe a dificuldade de obter, por exemplo, uma licença sanitária no Brasil, uma licença ambiental, quando comparamos aqui com o Paraguai, a gente percebe uma realidade totalmente diferente, totalmente diferente. Então, o que poderia levar anos no Brasil, aqui a gente leva semanas, poucas semanas para obter uma licença. Claro que o Paraguai recebe muito bem esses empresários brasileiros e tenta criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, porque isso é atração de empregos, desenvolvimento econômico. Então, é essa estratégia do Paraguai que é colocada em prática, apesar da pouca disponibilidade de funcionários públicos, talvez uma menor equipagem em relação aí à estrutura estatal paraguaia, mas ela sim está direcionada à captação, à atração de empresas, principalmente brasileiras, pela proximidade. Em relação à legislação, né, nós temos também um bom nível de segurança jurídica, porque a própria Maquila faz parte de um tratado do Mercosul. Então, não poderia só unilateralmente o Brasil alterar, ou, por exemplo, o Paraguai alterar uma lei que está vigente há mais de 2 décadas. Mas temos sim, claro, um bom nível de segurança quando a gente compara com o Brasil, que muda, né, fortemente as questões, as matérias tributárias. Muitas pessoas me perguntam quais são os segmentos atrativos, né, que dão certo aqui no Paraguai. Então, o primeiro segmento que a gente destaca como bastante competitivo e vantajoso é o segmento têxtil. É também um segmento de metal mecânico, indústria metal mecânica, autopeças também, pessoas que produzem autopeças. Nós temos também diversos segmentos industriais, mas tem que ser considerado, por exemplo, também aspectos de logística.
Então, produzir, por exemplo, isopor, que é um estudo que a gente submeteu aqui, tem um problema de custo logístico demasiado. Então, não é todo o segmento, obviamente, que fecha a conta positiva, quando nós estamos falando de um processo de internacionalização, considerando ainda aspectos de deslocamento do próprio gestor, ou mesmo uma mudança de residência para o Paraguai. Muito comum também o pessoal de serviço me perguntar sobre o Paraguai, se é vantajoso ou não. Aqui é o local onde vários nômades digitais, pessoas que prestam serviço de forma remota para grandes empresas, buscarem o Paraguai como uma residência fiscal. Essas pessoas não moram no Brasil, mas residem em vários locais do mundo, por isso são chamados nômades. Essas pessoas encontram aqui no Paraguai uma isenção de receitas auferidas no exterior e também uma desobrigação de residência no país, que é um requisito muitas vezes exigido para um local de menor carga tributária. Então aqui nós temos duas principais vantagens: não ser exigida a permanência e a isenção de rendas auferidas no exterior. Além do serviço de nômade digital, nós temos também serviços que podem ser expandidos, por exemplo, através de licença. Então, serviços de tecnologia podem ter aqui a sede e depois o licenciamento para o próprio Mercosul. Isso é compreendido como uma internacionalização de serviço também. Nós temos elementos de prestação de serviço, parte sendo desenvolvidos no Paraguai, parte sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, todos esses elementos podem realmente ser atrativos. Eu tenho um caso bem claro, que é um produtor de show, que ele adquire shows da Europa, dos Estados Unidos, e os revende aqui na América Latina. Então, essa é uma figura que pode se enquadrar como um serviço internacional, alterando a base sede da empresa do Brasil para o Paraguai, com o propósito de efetivamente pagar uma menor carga tributária. Então nós estamos comparando aqui o Brasil numa alíquota de prestação de serviço que vai de 16,33 mais o adicional de imposto de renda sobre a apuração do lucro presumido e até uma carga até superior, às vezes, no lucro real, quando comparada aqui ao Paraguai. Mas o que interessa, de fato, entender é justamente a operação da Lei Maquila, que tributa 1% do valor agregado decorrente de exportação, tanto de serviço quanto de comércio. Na prática, então, nós temos um regime que paga internamente 1% apenas sobre o valor agregado. E o que seria esse valor agregado? Quando nós temos uma operação, por exemplo, que envolve um faturamento de 100 mil, sendo que 80 mil é de insumos, por exemplo, e outras despesas, o que de fato a gente vai tributar é uma parcela muito pequena, cerca de 20%, 15%, que seria o imposto sobre o valor agregado. Então, mesmo que a alíquota seja de 1%, até a base é reduzida quando a gente de fato tem uma operação de internacionalização. No Paraguai, nós temos um IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, de forma muito simples e muito direta. Nós temos o imposto de pessoa física também, de 10%, mas ele permite diversas deduções, por exemplo, de custos de gasolina, transporte, alimentação. Então, de fato, a gente tem informações aqui que o Paraguai tem uma das menores cargas tributárias em relação ao imposto de renda da pessoa física do mundo, porque gira em torno de mais ou menos 3%, 2%, quando nós temos aí essas possibilidades de deduções. O problema é que, quando feita de uma forma desestruturada ou mesmo simplesmente fantasiosa, esse tipo de mudança vai causar um problema de fraude fiscal, porque se ele permanece residindo por mais de 180 dias no Brasil, o Brasil pode e vai questionar, por exemplo, que a residência fiscal não é a Paraguai e sim a brasileira, e portanto vai tributar com multa, juros e até uma responsabilização criminal quem fizer a mera mudança fictícia de domicílio fiscal. O Paraguai significa oportunidade com cautela. Oportunidade porque o país cresce, porque reduz a sua carga tributária, então é uma oportunidade para reduzir impostos, mas ao mesmo tempo nós temos que ter toda a cautela porque
O país também tem índices preocupantes de corrupção, histórias infelizes de brasileiros e estrangeiros que tentaram empreender aqui nesse país e foram vítimas, né, de golpes e problemas relacionados aí a empreender num outro país, que não o nosso, né, de origem, que a gente já conhece os atalhos e as dificuldades. Atuando como advogado há 25 anos, a gente percebe o quão difícil é empreender no Brasil. Eu justamente fiz esse movimento de entender a internacionalização no Paraguai, porque a reforma tributária vai aumentar muito a carga tributária das empresas e muitas empresas não vão conseguir, se ficarem só atuando no Brasil, suportar esse aumento da carga tributária. Então, meu movimento foi de realmente entender e ajudar empresas que querem expandir seus negócios internacionalmente.